falarmos sobre questões que são pertinentes para a nossa sociedade. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. Esperamos que interajam conosco de uma forma ativa. E quero também salientar que este webinar está sendo gravado e terá uma tradução simultânea para o inglês. Então, quem tiver dificuldades para perceber a língua portuguesa pode habilitar a tradução para inglês. Muito bom dia também à doutora Paula Monjani e ao professor Elise Macamo. É uma honra ter-vos conosco e esperamos sinceramente que nós possamos, acima de todas as coisas, colher perspectivas, colher pensamentos que nos possam auxiliar naquilo que é a nossa postura social. Esse webinar tem o objetivo de pensar ou refletir em torno do perfil ideal para a figura do presidente da República. Então, nós estamos aqui para refletir sobre quem pode, ou que tipo de pessoa pode nos representar como moçambicanos. Não personificando as pessoas, mas olhando e perspectivando a pessoa do presidente da República como uma pessoa que seja funcional aos problemas vigentes, à conjuntura vigente e por também considerar que estamos num momento em que o nosso país passa por uma tensão social muito profunda. Estamos a falar de questões da questão de insegurança, estamos a falar da degradação das condições dos serviços sociais básicos, como a saúde e a educação. Estamos a falar também das greves constantes dos profissionais, em setores vitais e, eventualmente, esses todos os fenômenos colocam Moçambique numa situação desafiadora, em uma situação de crise. Então, diante dessas crises e por entender que elas são estruturais e que necessitam de uma reflexão crítica, não para os resolver, como o professor Elise Macamo tem dito, mas para os pensar e compreender esses problemas e tentar saber qual é a sua gênese ou quais são as suas causas. E dessa forma, poderemos pensar em estratégias que sejam funcionais para combater e também desenvolver uma estratégia que possa ser funcional a todos. E é sobre esses pontos e na pessoa que nos representa e que eventualmente gera esses fenômenos que nós hoje nos propomos a discutir esse assunto. Vou primeiro apresentar os oradores. Temos primeiro o professor Elísio Macamo, que é formado em tradução e interpretação, com mestrado pela Universidade de Salford, na Inglaterra, e também mestrado em Sociologia e com doutoramento e agregação pela Universidade de Bayreuth, em Alemanha. É atualmente professor de Sociologia e Estudos Africanos na Universidade de Basileia, na Suíça. Ele feito trabalho nas áreas de Sociologia do Trabalho, Religião, Desenvolvimento, Conhecimento, Tecnologia e Ciências, e as questões metodológicas das ciências sociais. E ele também deixou uma deixa para nós, que na próxima semana vai lançar um livro, intitulado Agoda Lacubola. Eu acho que em português isso pode ser traduzido em Corda Podre. Eh, e tem como subtítulos Diálogos Cívicos para Menores. E esse livro vai ser publicado pela Elance Editora, e ele recomenda essa leitura vivamente a todos os moçambicanos, claro, mas em específico aos que se candidatam nas próximas ou nas próximas eleições presidenciais. Então, e a doutora Paula Monjana, ela é diretora executiva do Centro de Aprendizagem da Sociedade Civil em Moçambique, que é o SESC, e possui um mestrado em Estudos de Desenvolvimento pelo Instituto de Estudos Sociais de Haia, em Holanda.
A doutora Paula atua em várias estruturas regionais e nacionais de governação e consultoria. Ela é também ativista social, é feminista, com experiência em gestão sênior, com experiência também de diálogo comunitário e global. Atualmente ela está envolvida na proteção do espaço cívico e faz parte da liderança de um movimento, desculpa, de mais de 800 organizações que defendem a liberdade da associação. Ela tem uma vasta experiência em envolvimento cívico no trabalho de governação e desenvolvimento há mais de 25 anos. Então, nós temos cá duas personalidades que, com certeza, irão nos trazer subsídios mais que suficientes para pensarmos de forma racional e de forma organizada como é que nós podemos perspectivar o nosso país e o nosso contexto. Eh, eu ia começar primeiro por convidar aos meus dois painelistas a refletir sobre uma primeira questão, que é se nós temos em Moçambique um histórico de boa governação. E que lições nós escolhemos dessas governações passadas e temos que ter enfoque, inclusive, tendo enfoque, desculpa, inclusive, do atual presidente da República. Quais são as lições que nós tiramos das governações passadas e se nós temos um histórico de boa governação? Podemos começar com a Paula Monjane. Obrigada, Neuza. Eu vou pedir para me chamar Paula, até para respeitar os de facto doutores. Ah, Ok. eu tenho, obrigada a todos, obrigada, quero cumprimentar o doutor que me acompanha no painel, portanto, doutor Elísio, quero também cumprimentar a todas e todos que estejam a acompanhar esta conversa. Eu tenho questões prévias. A primeira é que, pronto, aceitei esta conversa porque acho que é relevante e importante para o país, para todos nós, mesmo não sendo uma analista, digamos, de governação em tanto que tal. Então, também, e, portanto, as minhas reflexões são reflexões pessoais da população marginalizada. Eu gosto muito de falar de números, talvez por causa da minha formação. E quero lembrar que hoje nós temos mais indigentes que tínhamos no ano 2000, portanto, no início do milénio, ahm, e não só em número como em percentagens, e isso é extremamente preocupante. Temos milhares de vítimas moçambicanas do conflito no norte do país, somos um país que teve há conflitos cíclicos, as incertezas e o desespero sobre o futuro reinam nos moçambicanos. Eu hoje de manhã conversei aqui com a minha trabalhadora que trabalha na minha casa, eu estou a falar de casa, e perguntei a ela o que é que ela, o que é que, se ela fosse escolher o presidente, quem é que escolheria? E o que é que ela não queria ver? E muitas coisas que temos falado de forma solta, apareceram de forma muito interessante. Falou essencialmente do custo de vida, mas também falou de incerteza. Vai valer a pena? Para que é que eu vou? Perguntei-lhe se ela ia votar. Ela, vou votar se não vai mudar nada. Então, para mim, isto é extremamente importante. Falamos, mas penso que também como país temos que avançar para outras esferas. O outro aspecto prévio é também que não queria falar, não queria sugerir que também, ao falarmos de liderança, talvez não de líder, mas de liderança, também não dissociássemos da ideia da boa governação, que ainda que os conceitos sejam de alguma forma distintos, ahm, na minha opinião, devem andar juntos quando pensamos democracia e desenvolvimento num país, no nosso país em particular. Enquanto visão, inspiração e orientação de quem nos vier governar é chave. Ahm, Penso também que o foco em garantir os respeitos pelos direitos humanos, o Estado de Direito democrático, a participação efetiva dos cidadãos no desenvolvimento,
a transparência e a responsabilização devem existir, funcionar e também ser respeitadas. Portanto, eu queria começar com estes panos, estas questões prévias. Tenho estado a aprender isto nos tribunais, agora cá nos tribunais. Ahm, ahm, a tua pergunta, Neuza, se eu descrever em poucas palavras, eu diria que embarcamos numa democracia de fachada ou cosmética ao longo destes anos. Ahm, ahm, Apesar de reconhecer o esforço e as conquistas até, quer legislativas, até quer de práticas que tivemos, no passado, portanto, e que hoje vou dizer que regredimos totalmente. Um, De facto, desde 2090, 1990, desculpa, abrimos como país, né? Abrimos ao multipartidarismo, realizamos eleições regulares, de 5 em 5 anos, criamos instituições que, em teoria, tinham o papel de fazer checks and balances. Portanto, estamos a falar do judiciário, do executivo e também do legislativo. Aprovamos e emendamos uma Constituição da República e todo um quadro legal que promove os direitos, liberdade de expressão, reunião, associação. E até importa realçar aqui que instituímos como país instrumentos e ferramentas em que os cidadãos poderiam participar. Eu lembro-me nos anos 2000, desde o PARP, a PARP, as instituições, as instituições locais, aquilo que chamávamos de IPCCs. Portanto, houve todo um movimento interessante, quer em termos legislativo e até de alguma prática que aconteceu. Mas o que é que está a acontecer e o que é que tem acontecido? Qual é a tendência geral na prática? Vemos, ao longo do tempo, portanto, um aumento da violação dos direitos humanos fundamentais, o uso excessivo e desproporcional da força por agentes policiais contra cidadãos que se manifestam em prol dos seus direitos e onde os violadores ficam impunes. Portanto, temos casos muito icónicos e atuais, quer da manifestação pela vida e trabalho do Azagaia e todas as outras manifestações que acontecem e têm acontecido, quer no Maputo e noutras províncias, portanto, em que são reprimidas, mesmo pacíficas. Vemos um crescer, e eu faço parte da Organização da Sociedade Civil, para nós também preocupa-nos bastante o controle ilegal que é exercido às organizações cívicas, às perseguições e ataques a ativistas de direitos humanos e jornalistas. Há pouco tempo recebi, acho que esta manhã, o fecho, a informação sobre Doutora o fecho Paula, do caso. Diga. desculpa por interromper. Nós perdemos conexão para a interpretação. Dear host, can you please give us the host so we can assign interpreters, please? Yes, Caro I host, can. pode dar o host, eu vou adicionar. Vou fazer o processo de adicionar intérpretes deste lado para não atrasar mais. Tudo bem. Por favor. Posso continuar? Continua, Paula, mais os 5 minutos, por favor. Ok, está bem. Eu estava a descrever um pouco como vejo o contexto atual, que não é novidade para ninguém, mas acho que é importante repetirmos e lembrarmos o que é que nós vemos e o que é que está a acontecer. Portanto, temos servidores públicos que não percebem o seu papel, e isto é preocupante, como o nome diz, servidores públicos, e não se sentem sequer responsáveis por dar explicações a que servem. As instituições de participação são controladas, ou as vozes que são consideradas dissidentes de defesa dos direitos humanos, considerados críticos e inimigos. Eu ouvi em algum sítio que esta é uma outra forma, estas vozes são uma outra forma de terrorismo. Portanto, vários estudos têm mostrado, estudos do CIP, por exemplo, sistematicamente que temos uma corrupção endémica e estrutural, e que é capturada pelas elites políticas para benefícios pessoais. Temos um desrespeito completo do quadro legal. Vezes sem conta, vimos
elites políticas envolvidas em grandes empreendimentos e que desrespeitam o quadro legal. Temos o caso das dívidas ocultas que está a decorrer, que conhecemos a história toda, não vou aqui entrar no detalhe. Mas também, e particularmente, uma grande preocupação e que tem sido também levantado o enfraquecimento e a partidarização e o controle das instituições de Estado nesse contexto de captura de Quem está com Estado. o desligar o rosto, eu vou fazer o resto. Ok. Um, então, a minha opinião é que esta tendência, eu tenho estado a ler no contexto de espaço cívico, defesa de espaço cívico, eu tenho estado a olhar um pouco para estas tendências e eu tenho estado a ver que esta tendência, particularmente esta partidarização e controle das instituições do Estado e até enfraquecimento das instituições do Estado, tenha ganho forma no mandato de Guebuza, mas claramente, indo ao teu ponto, intensificou-se muito agora com o mandato do presidente Nussi. O descalço mas nós não temos dúvidas que os moçambicanos sentem-se entregues de alguma forma. Portanto, vemos alianças perigosas que culminam até com mudanças anticonstitucionais. Vimos há dias que a Assembleia da República aprovou a revisão da lei eleitoral e que retira aquilo que é o papel das distritais de contencioso eleitoral. Portanto, são aspectos que podemos descrever, mas que caracterizam um momento extremamente difícil. Para além dos que a Neuza mencionou, da insurgência, da insurgência do terrorismo, agora podemos assim dizer, da fome, etc., que eles não podem ser vistos separados. Portanto, como é que nós temos uma situação ou um país um, que realmente não tem um histórico, ou o histórico, o pouco de boa governação que se tentou fazer no princípio, depois dos anos 90 e um pouco 2000, completamente perdeu-se e estamos numa situação complicada. Para mim, as lições que devemos aprender deste momento é que nós não queremos, como cidadãos, nós não queremos ver portanto, estas violações, esta destruição do Estado de Direito democrático a acontecer. Portanto, na essência, temos mais lições do que não queremos ver do que queremos ver. Eu vou parar por aqui. Muito obrigada, Paula, pela tua primeira intervenção. Convido agora o professor Elísio para refletir sobre essa primeira questão. Então, muito bom dia. Muito obrigado por me passar a palavra. E é um prazer estar participando deste evento ao lado da Paula Manjano. E espero que a nossa discussão cumpra aquilo que vocês esperavam através da organização deste evento. Do modo geral, eu partilho muito do que a Paula Manjane disse. Talvez tenha uma outra forma de colocar algumas das questões que ela colocou. Vou fazer a minha intervenção talvez em 3 ou 4 pontos. O primeiro ponto tem a ver com o quadro, digamos assim, analítico que eu particularmente utilizo para abordar os problemas do nosso país. E o que me ocorre dizer a esse respeito é que sobre a questão de saber se nós temos um histórico de boa governação no país, há 2 coisas que nós podemos dizer. Uma coisa é que talvez a pergunta fosse melhor colocada se nós
colocássemos a ênfase na questão de saber se teria sido possível um outro histórico de governação, não necessariamente de boa governação, mas de governação. E aí eu acho que é preciso sempre algum cuidado na colocação das questões, porque o nosso país só tem 50 anos de independência. É um país que está a fazer muita coisa ao mesmo tempo, e nós sempre temos como referência países que têm séculos de consolidação e que entraram na viagem da democracia depois de terem logrado várias outras coisas, né? E nós sempre utilizamos esses países como nosso ponto de referência e de comparação. E por causa disso temos a tendência de sermos muito negativos em relação àquilo que nós fizemos ao longo dos anos. A gente sempre corre o perigo, né, quando diz este tipo de coisas, de dar a impressão de estar a justificar um injustificável e a defender um indefensável. Mas eu acho que é sempre bom ter em conta que o mais estranho teria sido se nós não tivéssemos tido os problemas que tivemos. O mais estranho seria se nós, neste momento, tivéssemos uma governação perfeita e, não sei, bons índices econômicos e por aí. Não é que não haja países nas nossas condições que estão melhor, mas é preciso não esquecer que alguns desses países estão como eles estão ah, por uma razão muitas vezes aleatória, não é? Alguns países que há alguns anos eram tidos como bons exemplos de governação, como o Botsuana, agora estão a voltar ao normal, né? E infelizmente o normal é o que Moçambique apresenta. Então eu queria dizer isso aí como uma maneira de partilhar convosco eh, a forma, o procedimento analítico que tenho privilegiado para olhar para o país. O que naturalmente não me impede, como todos os outros moçambicanos, de ser crítico em relação ao que está a acontecer. Então, e a crítica começaria no meu segundo ponto. E o segundo ponto é que, e ainda bem que a Paula Monjane enfatizou a questão da liderança e não do líder, que é muito importante. É que nós somos herdeiros de um sistema político que tem a tendência de colocar toda a ênfase no líder. E no líder não só aquele que está na ponta vermelha, mas no líder a todos os níveis da governação. E o que essa cultura política faz é naturalmente criar todas as condições que são necessárias para ter um regime político autoritário. E muitas das dificuldades que nós temos, inclusivamente com a consolidação da democracia em Moçambique, tem a ver com o fato de que nós temos uma cultura política autoritária e que, infelizmente, essa cultura política autoritária faz parte do DNA do partido que está no poder desde a nossa independência. Então, era previsível que, à medida que a qualidade dos líderes fosse baixando, e ela baixou, era previsível que depois essa cultura política autoritária começasse a ser um grande problema para o nosso país. É o que nós verificamos nos últimos 10 anos. Embora aí eu deva dizer que é verdade que o presidente Nussi nunca esteve à altura do cargo, mas não é preciso estar à altura do cargo para poder assumir esse cargo, desde que o partido que o apoia funcione como um partido político democrático. E, infelizmente, nos últimos 10 anos, a Frelimo não foi capaz de funcionar como esse tipo de partido para poder sanar as lacunas que o seu líder tinha. E o resultado disso foi uma ênfase cada vez maior no líder,
o que retirou do espaço de discussão dentro da própria Frelimo toda a possibilidade de crítica e toda a possibilidade de correção daquilo que não estava bem. Então, houve uma simbiose negativa entre um líder que não está à altura do cargo e um partido que não está em condições de acompanhar e sanar as lacunas desse líder. E é por isso que alguns dos problemas que nós temos são problemas que poderiam ter sido evitados, são problemas que poderiam ter sido discutidos de outra maneira, mesmo tomando em consideração o fato de que o nosso país só tem 50 anos de independência, ou 49 anos para ser mais exato. Então tem esse problema que eu gostaria de referir também. E o terceiro ponto é talvez um ponto mais geral e que tem a ver com a maneira como nós devemos abordar a questão que vocês nos convidaram a refletir neste webinar aqui, que é a questão do perfil, né? E eu penso que, embora não haja uma resposta direta e concisa, eu diria que não é de perfil de candidato que nós precisamos de discutir, não é sobre o perfil de candidato que nós devemos discutir, mas é sobre se o candidato tem um projeto político ou não. Infelizmente, pelo que tenho estado a acompanhar, não estou em condições de dizer que haja algum candidato neste momento que tenha um projeto político. E para mim, um projeto político é sempre o desafio de definir os objetivos que alguém quer alcançar com a sua candidatura, de indicar as medidas que vai tomar para alcançar esses objetivos e dizer claramente que condições é que vai criar para que essas medidas sejam eficazes. E eu acho que o debate público e a campanha eleitoral ganhariam muito se nós concentrássemos a atenção na discussão desses três pontos e, sobretudo, na discussão das condições que precisam de ser criadas para que as medidas que todos preconizam para chegar aos seus objetivos sejam realmente eficientes. Então, conforme eu disse, não estou a ver isso neste momento. Há naturalmente diferenças entre os candidatos, mas de um modo geral eu sinto uma certa pobreza na forma como os problemas do país estão a ser discutidos. Então, num primeiro momento, apenas esses três pontos, eu tinha prometido quatro, mas acho que três pontos são suficientes. Obrigado. Muito obrigada, professor Elísio e Paula, pelas vossas intervenções iniciais. Conseguimos perceber qual será o rumo desta conversa e como é que nós temos de pensar esses assuntos. Mas se nas vossas primeiras colocações eu pude entender e perceber que os problemas são funcionais, e se são funcionais, colocam-nos numa situação em que nós devemos as refletir e, de alguma forma, procurar estratégias de poder as combater ou ultrapassar, mas como os problemas são funcionais, eles nunca acabam. E por estamos num contexto em que estamos a passar por uma cultura política autoritária e, se calhar, estejamos a falar de uma democracia de fachada, eh, como é que nós podemos refletir sobre as qualidades inegociáveis de quem deve representar uma sociedade ou um povo? No caso específico de Moçambique, nós conseguimos perceber que a sociedade não consegue se ver numa perspectiva de unidade nacional, não consegue se perspectivar na pessoa do presidente. E todos, ou em questão de região, norte, sul, centro, conseguimos perceber que temos um Moçambique fragmentado. E se calhar um projeto político de uma pessoa que diz que se pretende ou se predispõe a pensar um Moçambique único, isso pode ser
um objetivo inalcançável se nós pensarmos num Moçambique fragmentado, porque as pessoas não têm a mesma perspectiva de cidadania. A forma como se definem como moçambicanos é totalmente diferente. E como é que nós podemos pensar as qualidades inegociáveis da pessoa que deve representar um território que está fragmentado ou tende a se fragmentar ainda mais? Posso começar, pelo professor Elísio? Sim, obrigado. Bom, essa é mais uma pergunta muito difícil de responder, por uma razão muito simples. As qualidades de uma pessoa com uma posição tão importante num país não dependem apenas dessa pessoa, dependem dos mecanismos que existem na sociedade, para fazer com que essa pessoa esteja à altura daquilo que ela proclama, como sendo as suas qualidades. E esse é que é o nosso maior problema, não só em Moçambique, como em todos os países. Eh, Seria muito arriscado eleger pessoas simplesmente na base, daquilo que elas proclamam como sendo as suas qualidades. É verdade que nós temos que utilizar isso também como critério, mas não é suficiente. Eu diria, por exemplo, para facilitar as coisas, que a principal qualidade, que um presidente da República deve ter é o respeito pelo cargo, né? É o respeito pelo cargo, que é exatamente a coisa que falhou muito nos últimos anos, nos últimos dois mandatos. Nós observamos essas fraquezas também nos mandatos anteriores do presidente Kebuza, do presidente Chissano e mesmo na altura do Partido Único, o respeito pelo cargo. O que é que quer dizer com respeito pelo cargo? Portanto, a ideia de que a pessoa não está lá por aquilo que ela é. A pessoa está lá para representar o povo que colocou a pessoa naquele lugar. Portanto, está lá para representar os moçambicanos e as moçambicanas. E que, portanto, tudo o que ela faz ocupando aquele cargo tem que ser sempre em prol das pessoas que a colocaram lá. E isso envolve muita coisa, desde a forma como ele lida com os recursos da própria presidência, a forma como essa pessoa comunica com a sociedade. Por exemplo, nós tivemos um presidente eh, muito hostil à comunicação, muito hostil ao diálogo, que praticamente em 10 anos de mandato só deu uma entrevista pública ao canal de Moçambique. Uma democracia não pode passar sem uma interpelação constante do chefe do Estado. Nós não tivemos isso nesses últimos 10 anos. Portanto, a comunicação é muito importante. A, a transparência também é reflexo do respeito que a pessoa tem pelo cargo. Por exemplo, o fato de estarem tropas estrangeiras no país, sem que essa decisão tenha sido longamente discutida no parlamento, onde estão os representantes do povo, vai para mim ser a maior mancha da presidência do atual timoneiro. Porque isso é mais uma demonstração de falta de respeito pelo cargo. Mas só para não alongar, poderia dizer mais coisas que têm a ver com o respeito pelo cargo. O que eu queria enfatizar aqui é o que eu disse logo no início, nesta segunda resposta, que é que essas coisas não dependem apenas dessa pessoa, elas dependem daquilo que existe na sociedade para fazer com que essa pessoa satisfaça os seus próprios critérios. Não nos esqueçamos que quando o presidente Nyusi assumiu a presidência em 2015, ele fez um pronunciamento muito interessante e muito bom, que criou muita expectativa em mim.
quando ele disse que o povo era seu patrão. E para mim, com aquilo ele estava a anunciar, ele estava a fazer uma grande demonstração de respeito pela responsabilidade que lhe tinha sido dada. Ele estava a dizer, estava a assumir um compromisso com o serviço público, estava a assumir um compromisso com a ideia de respeitar os moçambicanos. Eu sou o vosso empregado, eu estou aqui para servir os vossos interesses. E o resto da presidência não refletiu nenhum aspecto dessa proclamação que ele fez. Mas por que não refletiu nenhum aspecto dessa proclamação que ele fez? Não creio que tenha sido porque ele não tenha querido fazer isso aí. Foi porque não existiam estruturas no país e, sobretudo, dentro do seu partido, para o obrigar a respeitar o compromisso que ele tinha assumido. Não nos esqueçamos que a principal instituição do partido que assessora o presidente da República, da Frelimo, é a comissão política e todos nós conhecemos a qualidade dos comunicados que foram saindo da comissão política. Portanto, não basta só que a pessoa diga eu sou assim, tem que haver mecanismos para controlar essa pessoa. E esses mecanismos é que falharam. E aí, o principal culpado, o principal responsável por tudo que nós passamos nos últimos 10 anos são os membros do partido no governo. Que não fizeram o seu trabalho, né? E nenhum deles tem o direito hoje de virar as costas e dizer, não, foi o presidente. Esse aspecto. A Paula pode comentar sobre esses pontos em 5 minutos e depois vamos dar palavra a alguns dos participantes aqui conosco para colocarem perguntas ou comentar sobre as perguntas que já foram aqui colocadas. Obrigada. Bom, permita-me talvez primeiro voltar ao ponto. Eu queria também concordar com o Dr. Elísio. E, na realidade, eu tinha refletido em relação, particularmente, aquilo que são qualidades inegociáveis, apesar de concordar totalmente que, portanto, não podemos dissociar a pessoa do partido ligado a este e todos os desafios que os presidentes, e este particular presidente teve. Eu acho que concordo também que o principal papel de um presidente é respeitar a soberania do povo. No caso concreto, eu queria comentar isto porque eu acho que no caso concreto de Moçambique, nós, moçambicanos, os moçambicanas, precisamos que nos seja devolvida a esperança. E devolver a esperança é acreditar que é possível que a tendência das condições e qualidade de vida possam ser alterados, portanto, o rumo possa ser alterado. E significa também que essa liderança de Moçambique deveria poder conseguir reconstruir ou criar uma coisa nova. Eu sempre penso num vidro, num copo de vidro que caiu e estilhaçou-se completamente. E se calhar as soluções podem ser constituir outras coisas novas, mas que são úteis para o propósito, neste caso, da vida e condição dos moçambicanos. Acho também que há um papel importante de ouvir e definir o caminho e monitorar junto com as pessoas, com os cidadãos. Portanto, há muito que foi criado
em Moçambique sobre instituições de participação, mas que estão totalmente capturadas e controladas pelo regime no poder. Portanto, na prática, não se ouve ninguém. Eu acho que este processo, antes e depois, devem acontecer, e ao longo, desculpa, da governação, devem acontecer. Então, um líder tem que poder conseguir fazer e ter esse papel. Tem que estar preocupado, em particular, e focado, e ter uma estratégia muito clara sobre como atacar Cabo Delgado, como reverter a situação dos jovens, que não é específico de Moçambique, mas em Moçambique a situação é pior. É estonteante passar pelas ruas e ver jovens sentados nos muros na cidade e na zona rural, simplesmente a beberem de 24 sobre 24. E também, obviamente, que as mulheres têm sido extremamente sacrificadas, principalmente no contexto do terrorismo. Acho que também um aspecto específico, mas que eu quero levantar, quero aproveitar, acho que também é uma oportunidade para levantar, temos que devolver a credibilidade das estatísticas no país. Nós, na realidade, dizemos que a pobreza é esta, a situação é aquela, mas não estamos tão confiantes de que esses são de facto os números. Porque também até os números, até as estatísticas estão politizadas. E é sempre uma ferramenta, entre as outras, para nos dizer onde estamos, o que é que devemos fazer e como devemos fazer. E ligado a isto também, há muita pesquisa que está a ser feita, há muita reflexão que está a ser feita, que deve e que pode ser feita, que deve ser extremamente aproveitada, e não marginalizada, porque existe conhecimento, existem moçambicanos que de facto têm estudado a situação de Cabo Delgado, que numa determinada fase foi muito marginalizada sobre quais as causas de conflito, e o que é que poderia ser feito, por exemplo, neste regime atual. Há também um esforço de um grupo e de outros grupos de pensar Moçambique para frente. Como é que estas ideias, estes pensamentos são aproveitados para construir um Moçambique melhor? Então, penso que significaria também uma pessoa para romper e reverter a lógica do clientelismo, cortar laços, afastar-se da máfia. Somos um país considerado narcotráfico, onde as elites políticas, que também são económicas, estão envolvidas. Como é que um líder que pode e tem intenção de promover e respeitar o princípio de separação de poderes? Ora, tudo que eu disse aqui é uma situação ideal, como podem imaginar. Na prática, tenho perguntas mais do que respostas, não é? E aí eu penso que o doutor Elísio tocou bastante bem. Como é que no modelo de servidão aos partidos e aos interesses de grupos que capturam o Estado, apenas uma pessoa pode, de facto, mudar o rumo, e quem daria o apoio necessário para que essa pessoa fizesse essa ruptura do paradigma e devolver a esperança dos moçambicanos. Mas, acima de tudo, os moçambicanos precisam de que se devolva a esperança. Fizeste-me uma outra pergunta que eu não respondi, mas eu queria falar sobre este assunto porque achei que era, que era, que era interessante falar, apesar de concordar que temos que pensar numa perspectiva mais ampla, não só num presidente que recebe as responsabilidades de toda uma máquina e de um sistema que é em si fechado, autoritário e clientelista. Ok. Não sei se... Não, a Paula pode continuar por uns 2 minutos, mas também quero lembrar que os que nos acompanham podem deixar mensagens no nosso inbox e eu vou abrir espaço também para que um ou dois intervenientes que estão aqui, um ou dois participantes intervenham assim de forma verbal, né? Que escuta direta, mas os outros podem colocar as perguntas no chat box que vamos ler. Talvez, não sei se percebi muito bem a pergunta, mas talvez dizer que aquilo que são as competências do Presidente da República estão estatuídas na Constituição, que é um conjunto de competências que, no geral, indicam o papel de alguém que é selecionado ou escolhido ou eleito, desculpa, num sufrágio universal,
direto igual ao secreto para dirigir a política interna, externa, blá blá blá, para promover essencialmente portanto, e melhorar aquilo que é o bem-estar, controlar as instituições, portanto, implementar as políticas e administrar o país, de um modo geral, assim posso dizer, mas na prática sabemos que os partidos é que escolhem e decidem quem é que vai concorrer para presidente. E nessa lógica, aos moçambicanos, ou à maioria dos moçambicanos, resta-lhes, na prática, escolher, ou muitas vezes os moçambicanos escolhem por simpatia, afiliação aos partidos e menos, provavelmente, por aquilo que é, portanto, um perfil. Muitas vezes não conhecemos, por exemplo, dos candidatos agora, poucos se apresentam e nem muito pouco conhecemos, ou alguns deles conhecemos nada ou quase nada sobre o seu perfil. E isso é extremamente complicado sob este ponto de vista. Mas mais do que conhecer o perfil, é a oportunidade direta de facto, é verdade que escolhemos a nossa escolha, ou a nossa eleição é direta, mas ao mesmo tempo temos o desafio de que, pronto, vai por uma lista partidária, isso se calhar é uma prática em muitas partes do mundo, mas na prática penso que o desafio principal aqui que eu queria levantar, desculpa, dá-me mais um tempo, estava devagar, mas penso que já sei o que eu queria comentar. Nem, como é que se diz, transparente, nem não é transparente, não é, portanto, não é transparente, não é legal, não é justo, desculpa, não é transparente, e isso faz com que, de facto, quem vem à cadeira de presidente ou à presidência não tem a legitimidade com os cidadãos. E este aspecto, se calhar, traz-nos uma outra discussão sobre os desafios de representação que os sistemas propostos de governação democrática trazem, principalmente em contextos como os nossos, onde as eleições, de facto, são extremamente fechadas e controladas e não transparentes nem justas. Eu paro por aqui por enquanto. Ok, muito obrigada, Paula. Eu acho que deixaram subsídios mais que importantes ou relevantes para este nosso debate. Vamos agora seguir com a apresentação ou exposição de dúvidas e, se calhar, algumas colocações por parte dos que nos acompanham. Não sei se tem alguém aqui que queira falar em 2 minutos, intervir sobre o que já foi dito. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Antônio. Tens dois Bom, eu tinha, minutos. primeiro, parabéns ao MISA Moçambique. Sim, bom essa iniciativa e parabéns aos dois oradores. Eu tinha colocado a minha questão no chat, mas pronto, não tenho essa oportunidade, vou colocar diretamente para os dois oradores. Quando falamos de liderança e a olhar para o atual estágio político do nosso país, qual é a fronteira que eles encontram entre o associativismo civil e um laboratório para futuros políticos, de modo a começarmos a pensar numa liderança ideal para o nosso país? Obrigado. Obrigada, Antônio. Temos mais alguém que queira deixar ficar uma observação? Eu peço que as perguntas diretas sejam feitas no chat box e quem queira intervir, uma opinião, ou queira deixar ficar o seu parecer, fosse assim diretamente. Mas perguntas diretas pode ser no chat box que vamos ler. O Sil, bom dia. Primeiro, permitam-me agradecer por esta oportunidade e parabenizar ao AMIAR por trazer um webinar tão pertinente
como este. Bom, eu gostava primeiro de partilhar a minha experiência. Eu vi a doutora Paula Monjano a falar do caso das manifestações, a forma como são repelidas, etc. E falou, em particular, também da manifestação do rapper Azagaia. Eu estive lá e foi uma tortura e tanto, do que houve. Primeiro, dizer que, quanto ao tema sugerido, eu penso que nós precisamos de tudo que é tipo de figura, menos a da figura do atual presidente que nós temos aqui no nosso país. Falo exatamente do Nhosi. Primeiro, precisamos, obviamente, de um presidente que saiba se comunicar, um presidente que saiba ser, saiba estar. Afinal de contas, quando sai para lá fora, vai representar os 30 milhões de moçambicanos que nós temos aqui neste país. Precisamos também de um presidente, conforme dizia o Dr. Elísio Macamo, que, a quando da sua campanha dizia que o seu coração, cabe em todos os moçambicanos, mas na prática não foi nada disso que nós estivemos a ver. Muita arrogância, hostiliza aos jornalistas quando questionado. Em algum momento, as suas intervenções acabam sendo um pouco ameaçadoras. Tivemos o caso, quando da Covid-19, quando viajou para Portugal e foi entrevistada, por aquelas jornalistas portuguesas, a forma como trazia as suas respostas. Ora, nós estamos diante de uma situação em que, quando paro e analiso, eu noto que Moçambique está um barril de pólvora e que a qualquer momento talvez isso possa explodir, sem aqui querer incitar a violência. Eu sou professor, sou jovem, participo ou ando de transporte público, e o que acontece aqui é preocupante, é triste. Durante os 10 anos de governação que nós tivemos, houve uma regressão e tanto, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social. Eu penso que não faz muito sentido nós termos, talvez, um presidente que, antes de mais, não tenha valores, não tenha princípios. Nós precisamos de um presidente que tenha valores, tenha princípios e que, em algum momento, quando vai ao seu travesseiro, talvez pense: ora, que tipo de país eu estou querendo para mim, que tipo de país eu estou querendo deixar. O Dr. Elísio Macamo já dizia que estamos diante de, segundo o que eu percebi, estamos diante, de um presidente que não tem competências para assumir o cargo que tem. É verdade que, em dado momento, o seu partido possa dizer que a culpa não é totalmente do partido, mas acaba sendo, conforme ele dizia mais uma vez, que foram eles que, em dado momento, tenham ajudado, tenham estado por detrás, tenham assessorado. Nós estamos a precisar de um Um presidente que minuto, seja totalmente Xavier. Um diferente. minuto. Um Exatamente, minuto. exato. Estamos a precisar de um presidente que seja totalmente diferente do que nós temos agora. Primeiro, o jornalista morto também no ano transado, o doutor, o jornalista João Chamussi, ele dizia que a nossa soberania está no biquíni. E qual é a soberania que o nosso país, tem a partir do momento em que nós, estamos até a importar a nossa roupa interior? Portanto, eu acho que isto está um quintal, descontrolado, não tem dono, cada um faz e desfaz. Obviamente, todos que estejam no regime fazem e desfazem, fazem o que bem entender. E quando nós, o pacato cidadão, sai às ruas para fazer uma manifestação pacífica, a polícia está lá, o poder coercivo está lá, é hostilizado. Portanto, eu penso que estamos a precisar de um presidente que tenha princípios, tenha valor, de um presidente que saia de uma família com base, de um presidente que tenha realmente também a formação que vai dizer que tiver, porque quando olhamos para a biografia do atual presidente e vamos olhar o que é a figura do presidente, notamos uma diferença bastante grande. Um engenheiro que, diz-se ter estudado fora, mal consegue se comunicar na língua oficial daquele país. Portanto, esses aspectos todos, estamos a precisar de um presidente que seja verdadeiro, um presidente que tenha ética, um presidente que tenha princípio, um presidente que tenha valores básicos de convivência em sociedade. Eu penso que só assim nós teremos um presidente que vai dirigir este país a um bom norte. Muito obrigada, Xavier. E muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Xavier. Temos que racionalizar o tempo. Professor Elísio, eu acho que temos uma questão que foi deixada pelo Antônio.
E a observação do Xavier, eu acho que pode tecer algumas considerações em torno disso para passarmos para a próxima fase em 5 minutos e depois a Paula Sim. também pode tecer os seus comentários. Sim. Então, obrigado. Vou começar mesmo pela última intervenção de Xavier Nhanal. Bom, eu acho que nós temos muitas razões para não estarmos satisfeitos nem com a figura, nem com o desempenho do atual presidente. Ao mesmo tempo, contudo, eu acho que devíamos ter um bocadinho de moderação na avaliação da sua pessoa, porque nós estamos numa república, e numa república, em princípio, qualquer um de nós pode ser presidente, qualquer um de nós. E a ideia é mesmo essa: qualquer um de nós pode ser presidente. Agora, o que nos deve preocupar é se existem mecanismos dentro da nossa sociedade para controlar quem governa, né? Esse é um princípio básico da democracia, que ela garante que quem governa seja controlado, né, pelos governados. E para que isso funcione, é preciso que o partido que colocou essa pessoa tenha processos institucionais e processos políticos claros, justamente para garantir que a pessoa que ele escolheu esteja à altura do cargo. E eu continuo a achar que não foi o presidente Nyusi que falhou, foi o partido Frelimo que falhou. Foi o partido Frelimo que deixou o presidente Nyusi sozinho perante uma situação que nenhum de nós, mesmo com a melhor formação no mundo, mesmo com a melhor experiência política no mundo, teria sido capaz de gerir melhor, né? Portanto, temos boas razões para não estarmos satisfeitos com ele, mas temos ainda melhores razões para não estarmos satisfeitos com o partido que o colocou. Não se esqueçam, o Partido Frelimo fez um congresso, acho que foi no ano passado, em que elegeu o presidente Nyusi com 100% dos votos, elegeu o secretário-geral do partido com 98% dos votos. Agora, a gente pode dizer que houve fraude também dentro da Frelimo, isso é possível, mas se tiver havido fraude e se houver pessoas decentes dentro do partido Frelimo, então essas pessoas deviam ter vindo ao público e dizer que, olha, não é verdade que ele ganhou com 100%, não é verdade que o outro ganhou com 98%, que os processos não foram claros, houve fraude e não sei qual. Sabe, é isso que qualquer um de nós precisa para poder governar bem. Se não tiver isso aí, por muito boa que essa pessoa seja, nunca vai estar à altura desse cargo. E pior ainda, quando essa pessoa ascende a um cargo dessa natureza, praticamente sem nenhuma experiência política. Sabe, os dois anteriores presidentes, o presidente Guebuza e o presidente Chissano, são pessoas com um percurso político enorme, né? Então, é muito arriscado colocar uma pessoa daquelas sem criar as devidas condições para que ele seja acompanhado pelos outros. Então, mais uma vez, o problema não é só e unicamente o presidente Nyusi, o problema é principalmente o partido que o colocou lá sem tomar as devidas precauções. Agora, sobre a questão do Antônio Tembe, talvez eu tenha uma resposta um pouco controversa aqui, que tem muito a ver com a avaliação que eu faço da sociedade civil moçambicana. Quer dizer, é um poder muito importante e que tem feito muita coisa boa no nosso país, mas é ao mesmo tempo uma sociedade civil atípica, não é? Ou pelo menos na nossa apreciação externa, portanto, nós que não fazemos parte, digamos assim, da sociedade civil institucionalizada, ou eu tenho uma apreciação algo
ambígua em relação a ela. Primeiro, porque nós concentramos muito a atenção naquela sociedade civil que praticamente está dependente do apoio externo para fazer as suas atividades legítimas e para fazer aquilo que é importante que ela faça. E eu não quero entrar na discussão de saber, bom, se tivesse meios locais, não haveria de precisar de meios externos. Eu estou apenas a constatar que essa é que é a situação. E isso faz com que ela seja, até certo ponto, atípica. E nós estamos a excluir da sociedade civil várias outras organizações que, numa situação normal, fazem também parte da sociedade civil. Não sei, a Câmara do Comércio faz parte da sociedade civil. Portanto, as organizações industriais, as organizações profissionais e não sei quanto. E nós precisamos, portanto, dessa visão mais alargada da sociedade civil para termos um espaço político mais enérgico, um espaço político que promove mais o debate público, não é? O debate de questões políticas. Então, a tendência que eu noto é de uma certa radicalização de algumas organizações da sociedade civil. E essa radicalização faz com que o seu contributo para um melhor espaço político não seja dos melhores, porque a tendência é da polarização da nossa sociedade. Eu noto isso nos discursos de alguns membros da sociedade civil, dos que mais ativos são, que há uma certa tendência de polarização e isso não cria um bom ambiente político e depois levanta todas aquelas questões de saber se pessoa da sociedade civil pode fazer política ou não, se pode se juntar a um partido. Eu não vejo nenhum problema com isso. Estou a falar especificamente do caso que foi muito falado da Fátima Nhimbir, que se juntou ao movimento, portanto, ao MDM. Acho perfeitamente legítimo e bom que ela tenha assumido isso aí. Mas justamente por causa do tipo de ambiente que nós temos, nós acabamos polarizando tudo e queremos criar, digamos assim, um espaço limpo, íntegro e não sei quantos, que é povoado por pessoas e que são perfeitamente falíveis como qualquer um de nós e opomos isso aí uma classe política corrupta, que não é íntegra, desonesta e não sei quanto. Acho que isso não é bom. Mas nós devíamos ter uma situação em que há simbiose, em que há um bom diálogo e em que nós temos realmente uma discussão política coerente e boa. Obrigado. Obrigada, professor Elísio. Não sei se a Paula tem alguns pontos a tecer em relação a isso, em relação aos pontos que que já foram discutidos. Sim, permita-me. Talvez vou falar sobre o último. O primeiro, penso que estou completamente de acordo, não iria acrescentar nada mais do que já foi dito. Mas este último ponto sobre a fronteira, como é que foi dito? A fronteira entre, portanto, a fronteira entre o ativismo e ser um laboratório portanto, para política ativa, não é? Política partidária ativa. O primeiro aspecto é que eu acho que eu prefiro voltar um bocadinho para trás e pensar que a forma como construímos o Estado e as nossas percepções sobre sociedade civil, o que é sociedade civil? O que são organizações da sociedade civil ou a sociedade civil organizada? Forja e tem forjado ao longo do tempo a forma como lidamos com a sociedade civil organizada, digamos.
Primeiro, só para vos lembrar, tivemos aquele momento em que só tínhamos as organizações, organizações de massa, OJMs, OMMs, etc., e não havia espaço para outros. E mesmo tendo mudado a Constituição, tentando entrar para um contexto mais democrático, no fim do dia, todas as outras forças que não estejam muito alinhadas com o regime, sob o ponto de vista de estar completamente alinhado e a seguir o regime, é sempre considerado outsider. Então fica um pouco difícil. Eu sei que o assunto é extremamente complexo. Fica também um pouco difícil, na minha opinião, contextualizarmos alguém que é ativo como é que se diz? É um cidadão ativo, defende os direitos humanos, defende boa governação e desloca-se para a área política. Isto, os estudiosos vão me ajudar melhor, mas isto acontece em muitas partes do mundo e não é uma coisa estranha e nem deve ser estranha. Aliás, acho que pode ser até um laboratório bom e importante para que aconteça. O que é complexo é a rejeição dessa passagem como sendo um problema. Eu acho que isso é um problema. O outro aspecto é que nós somos, de facto, uma sociedade atípica. Tal como o governo, as organizações da sociedade civil e todos os outros organismos que existem na sociedade são dependentes da ajuda externa. Então, eu vindo das matemáticas no passado, antes de fazer áreas sociais, então, para mim, eu diria que o fator dependência anula-se ou cancela-se entre os vários, porque somos todos dependentes, da ajuda externa. Não estou a ignorar nem a minorar as influências que todos nós, incluindo o governo, a sociedade civil, sofremos com toda a estrutura e a ideologia e o contexto da ajuda financeira externa, ideológica e política, mas o que eu quero dizer é que somos todos uma sociedade atípica. O que eu acho é que também nesta construção de um país mais tolerante e mais consciente, deve-se também perceber que há outras forças que podem estar fora como é que se diz, do establishment, daquele rumo mais fechado. O outro aspecto que eu penso que seria importante também explicar e se calhar até discutir, quando pensamos organizações que são mais vocais ou menos vocais, sempre a pergunta se é um pouco uma questão de mérito ou demérito das organizações. O que eu quero dizer é que como é que conseguimos, e aí concordo plenamente com o doutor Elise, como é que conseguimos que outras forças importantes da sociedade também apareçam e falem, discutam assuntos, proponham soluções, ah, sem se assumir que os que propõem soluções, os que discutem, os que trazem os assuntos críticos, são simplesmente como é que se diz? Estão em contraposição àquilo que são os ideais e as tendências e as intenções do partido e do sistema no poder. Obrigada. Ahm, obrigada, obrigada, Paula. Eu vou dar mais espaço. Tenho mais uma pergunta, mas vamos deixar para os últimos 5 minutos. Temos dois participantes que levantaram a mão, o Abu do Gafuro e o Tione. Não sei se querem intervir, só tem apenas 2 minutos. O Abudo está aqui, levantou a mão e não deixou nenhuma mensagem no chat box. Eu acho que quer Bom, colocar não tenho, não tenho muitas questões, porque, 2 minutos, prime- Gafuro. certo, primeiro dizer obrigado pelo espaço e obrigado mesmo pela oportunidade.
dizer que muito obrigado ao professor Elísio Macamo pelo update que eu estou a sofrer combate a isto já faz mais de 5 anos que eu estou a dizer que somos muito dependentes excessivamente, não só a sociedade civil, assim como todos os tecidos sociais do país, por causa de quê? Porque estão a nos obrigar ou a nos exigir a sermos tão dependentes e vulneráveis, nunca mais visto Moçambique independente como os dias atuais. Eh, Essa seria a minha primeira intervenção e abordagem. Agora, segundo, queria dizer sobre o presidente, que tipo de presidente? Nós precisamos de um presidente que tenha um background daquilo que são os atuais contextos de sofrimento, das incertezas. Costumo dizer, das promessas às incertezas que nós passamos nos últimos 10 anos ou mais ou menos, que essas incertezas se venham se tornar uma certeza para o futuro do país. O país, chamado República de Moçambique, não sabe nunca antes mais que nunca passou tão necessidades vulneráveis como atualmente. Moçambique não consegue ter as maiores províncias do país ou com maior número de produção agrícola não conseguem produzir, então, uma grande quantidade de produtos alimentares para uma autossustentabilidade e depois fazer o comércio para o seu próprio povo, a sua própria população. Nós não conseguimos lutar pela industrialização do país, mas sim conseguimos lutar para outras componentes que vão vulnerabilizando e deixando cada vez mais o país numa situação muito complexa e dramática, mas não sabemos fazer essas advocacias ou essas complementariedades que podem dar emprego direto e indireto a milhares dos moçambicanos após a sua industrialização. Precisamos com que este país tenha um líder comunicativo e dialogante com a população. Os próximos deputados da Assembleia da República que lá vão ser eleitos, eu quereria mesmo não me fazer parte deste processo eleitoral, eu não quereria mesmo ir a nenhuma mesa da Assembleia da República, não vou poder aqui esconder, eu sou o apoiante pro Venâncio, isto não me resta dúvidas, eu não tinha vontade, mas a obrigação do dever de cidadania me obriga que eu tenho que ir votar. Mesmo não sendo lá a CAD ou o Venâncio, tenho que ir votar, tenho que ir lá cumprir com o meu dever. Mas há uma coisa que está a acontecer neste país. Quando nós mostramos o nosso lado do partido, quando nós mostramos o nosso lado político, sofremos perseguições até sermos excluídos em grandes oportunidades de qualquer tipo de emprego ou trabalho ou uma organização organizada, que eu estou a liderar há mais de 7 anos, mas não conseguimos um dia termos uma oportunidade. Marginalização dos jovens deve acabar não só a partir da zona política, mas também até na própria área da sociedade civil. Nós precisamos de um presidente que não seja levado pela prancha da presidência aberta, pelos fundos do próprio Estado, mas que crie condições para ter uma abertura. Nos últimos tempos, não me lembro em nenhum momento o presidente da República atual em exercício, o News, ter criado um espaço de diálogo com a juventude que represente o país, mas que não seja aquela juventude que é da ala política. Isso não podemos negar, eles têm tido essas reuniões, mas não são os jovens que representam a maioria. Porque nós precisamos de uma representação, representatividade. Precisamos de jovens que tenham acesso a uma mensagem que vem das comunas, como eu designo as comunidades, e vem das comunas para a este ponto mais alto, que é o deputado levar para aquilo na Assembleia da República e fazer uma reflexão daquilo que são os contextos e pontos de situação da juventude e das comunas em geral, em todo o país. Porque existe um ditado que eu Dafuro, sempre digo. Obrigado. obri- Sim? obrigada. Não temos muito tempo. Se calhar, se queres continuar, só tens 30 segundos mesmo para fechar o teu ponto de vista. Para poder fechar, queria dizer, é preciso resgatar, se for possível, a Primeira República
e trazer para aqui em cima. Se for possível, Moçambique precisa de se reinventar, se repensar para poder sair da autodependência criada nos últimos anos. Moçambique, então, não conhece uma dependência tão como tão atualmente estamos a viver. Precisamos de reinventar, precisamos de como é que posso dizer? Precisamos de fabricar um novo olhar e a industrialização é muito importante, a agricultura. Eu não sou como sou membro do Observatório do Meio Rural, mas não estou a defender isto, mas estou a querer dizer que a agricultura é muito importante, porque não há Obri- quem há de ir de barriga vazia ao serviço. Obrigado. Ok, obrigada, Grafuro. Eu vou convidar somente o professor Elísio Macão para tecer os seus comentários em torno do que foi aqui deixado e, em simultâneo, com uma pergunta que foi deixada, que eu acredito que seja pontual, embora provocatória. Perguntam ao professor Elísio o que entende por radicalização. Se criticar o governo frontalmente, podemos chamar isso de radicalização. Quais seriam as balizas para uma crítica reflexiva, ou qual seria o limite da crítica para uma radicalização que não é funcional ao que se pretende transmitir? Então, professor Elísio, 5 minutos e vamos passar para a segunda fase, que já será o fim. Obrigada. Ok, muito obrigado. Eu estava a falar da polarização, não especificamente de radicalização, polarização, que nós, no momento em que nos encontramos como país, sabe, é muito fácil qualquer pessoa ter razão sobre tudo e, através disso, dar a impressão de profundidade analítica. Praticamente todos nós podemos facilmente encontrar numa situação dessas aí. E depois não nos damos conta de que muitas vezes estamos apenas a repetir platitudes. Sabe, todos nós sabemos que o país não está bem, todos nós sabemos que há fome, que há raptos, que há corrupção, que há não sei quantos. Então, num ambiente assim, nós precisamos de intervenções públicas que sejam muito mais profundas, né? Que sejam capazes de ir para além das aparências. Por exemplo, as decisões que foram tomadas pelo Conselho Constitucional ultimamente são decisões muito problemáticas. E o que eu tenho notado é que muitas das discussões que são feitas em relação a essas decisões, sobretudo a última decisão em relação à eliminação da coligação da corrida eleitoral, que essas discussões são feitas sempre com recurso à questão política, de que o Conselho Constitucional está ao serviço do partido que está no poder e há muitas razões para pensar que assim seja, mas não acho que essa seja a melhor abordagem de um problema tão sério como esse. Há uma outra abordagem que pode ser feita, uma abordagem mais cuidada, que, por exemplo, possa levantar questões que tenham a ver com, com a diferença, a distinção que nós devemos fazer entre regras, por um lado, e normas, por outro lado. E notarmos que praticamente todas as instituições moçambicanas funcionam com base na insistência de regras, e sobretudo quando essas regras servem os seus próprios interesses, e menos na consideração, por exemplo, de normas. Eu acho que o Conselho Constitucional poderia ter tomado em consideração a necessidade de nós termos um processo eleitoral inclusivo, e a partir daí procurar interpretar a lei de acordo com isso, ou fazer a recomendação de que os nossos instrumentos eleitorais tenham como função não impedir a participação política com base na constatação de irregularidades, mas promover, dar espaço para que essas irregularidades sejam sanadas no interesse da consolidação da democracia. Mas a maior parte das intervenções que eu estava a ouvir de organizações da sociedade civil, de representantes da sociedade civil, mas também de juristas e por aí fora, incluindo da própria, da própria Ordem dos Advogados de Moçambique,
tinham a tendência de politizar a coisa e através dessa politização criar uma polarização política, portanto, nós os bons e os outros os maus. Isso nunca é bom para a saúde de um sistema político. Então, é o que eu tinha em mente quando eu estava a dizer que há o perigo de nós passarmos digamos assim, para a polarização, que vai fazer com que os méritos das questões não sejam devidamente discutidos, que a gente apenas concentre a atenção naquilo que serve os nossos interesses imediatos. E, infelizmente, não há santo em Moçambique, portanto, ou que não há um lugar privilegiado onde os santos estão sentados. Não é na sociedade civil que estão reunidos todos os santos, não é no governo que estão reunidos todos os diabos. É uma situação explosiva, é uma situação caótica que o nosso país vive e por causa disso mesmo nós precisamos de uma sociedade civil que tenha a capacidade de intervir de forma comedida na discussão das nossas questões. Obrigado. Obrigada, professor. Vamos na reta final do nosso debate e eu gostaria de deixar uma pergunta que fosse de reflexão para todos e vou começar por pedir as considerações da Paula. E considerando tudo que nós falamos e nas perspectivas de análise do próprio professor Elísio Macamo, temos sabido que o fazer política se resume ou se traduz em três componentes, que é a capacidade de identificar problemas e refletir sobre esses mesmos problemas, identificar os objetivos e criar meios para que as medidas que nós tomamos sejam alcançadas. E estamos a dizer também que, em contrapartida, a pessoa do presidente que é, nos, que é legalmente representativo, que nos representa, as suas competências, as suas qualidades não dependem exclusivamente ou no absoluto da sua pessoa ou das pessoas que lhe regem, mas também a sociedade tem parte nessa delimitação da forma como elas apresentam a sua postura social. A postura social tem parte na delimitação de competências e de qualidades e da forma como o presidente ou a pessoa que lhes representa gere os fenômenos que são derradeiros à condição dos próprios indivíduos ou que também podem trazer glórias. Então, gostaria de saber dos nossos palestrantes, quem deve ser combatido? Se nós assumirmos que não só o presidente, se nós assumirmos que o presidente não é o responsável absoluto dos seus atos ou da sua postura, mas também a sociedade ou a postura social tem parte nisso, quem deve ser combatido? O presidente ou o sistema? Tendo em conta que nós também fazemos parte desse sistema. Então, quem deve ser combatido? É o presidente? É o sistema? Será que nós entendemos que fazemos parte desse sistema? Então, eu acho que seria uma pergunta consolidatória e que pudesse nos transparecer ou nos dar um caminho para que possamos fazer valer nas urnas e, se não for reflexível o que nós decidirmos, termos também uma postura social que nos permita revogar os resultados que não são satisfatórios ou não são reflexivos ao que nós escolhemos e tendendo também, considerando que atualmente nós se calhar estejamos a passar por uma transição naquilo que é a perspectiva dos moçambicanos em relação à própria governação e ao próprio Estado. Então, quem nós devemos combater? Posso começar com a Paula? Obrigada, Neuza. Não sei se conseguirei ser clara, mas para mim há vários aspectos aqui. Alguns deles já foram bem aprofundados e repetidos pelo Dr. Lilísio. O primeiro aspecto, pronto, para mim seria que se calhar não falemos de combater, não é? Acho que nós temos
todos e todas moçambicanas temos a responsabilidade de pegar os pequenos pedaços do nosso copo estilhaçado para construirmos qualquer coisa que nos seja útil como sociedade, como país. Então, eu deixaria primeiro cair a ideia de combater, mas ter uma coisa conjunta. E nessa coisa conjunta, já foi bem dito, que temos, temos e teremos um presidente, daqui a pouco teremos um novo presidente e teremos também toda uma cúpula que vai governar, cuja responsabilidade não é exclusiva apenas do presidente, mas também combinado com quem governa e quem manda no governo do dia. Então, queria, por associação, ao que vou dizer, atribuir essas responsabilidades a todos esses que devem fazer. Portanto, eu penso que também já foi um bocado dito, eu penso que ahm, 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 e já toquei que há um desafio de falta de legitimidade e de distanciamento até daquilo que é quem governa e quem é governado em Moçambique, apesar de cumprirmos com um livro, né, com um caderno, que fazemos 5 em 5 anos, eleições, etc. O desafio para mim é todo o sistema de apoio dele devem tomar atenção que se deve, de facto, cada vez mais aproximar ao cidadão, devem resolver urgentes como é que se diz, da nação, nomeadamente os aspectos ligados a Cabo Delgado, os aspectos ligados à economia do país, e os aspectos ligados à inclusão. Eu vou falar de uma forma positiva. Então, acho que eu viria nessa perspectiva. Do lado do cidadão, eu penso que neste momento temos muito poucas oportunidades, infelizmente, de influenciar alterações. Eu fico assustada. Conversava ontem e outros dias com alguns colegas e todos nós aparentemente já sabemos quem vai ser o presidente da República e quem vai ser o partido que estará no poder. Então, isto retira 2 minutos, toda a Paula. legitimidade e toda a ideia do papel essencial de uma eleição num país. Entretanto, acho, e provavelmente surgem também de formas diferentes isto que acontece e que pode ser visto cada um vê de uma forma, é livre de ver como quer ver. Eu penso que também queria insistir que os cidadãos pudessem também acompanhar o processo de desenvolvimento, de governação ao longo dos 5 anos, porque aparentemente para mim não está a ser suficiente a gente eleger e ter representantes e assumir que eles como nossos representantes, que não têm a legitimidade porque não são escolhidos de forma justa e livre e transparente, que sejam de facto os nossos representantes. Então, há mecanismos estatais que nos permitem participar. Vamos insistir também como cidadãos que temos que participar e temos que conseguir que estas instituições sejam de facto inclusivas, não sejam apenas para também ser um registro de que há instituições de participação comunitária e depois elas não, de facto não acontecem. E eu penso que temos estas oportunidades como cidadãos também para influenciar e mudar. E obviamente que há muito que deve ser também travado e penso que também aquilo que nós não queremos já foi muito, muito claramente dito aqui nesta conversa. Obrigada. Muito obrigada, doutor Elísio. 5 minutos, já vamos fechar.
Sim, obrigado. Acho que não vou precisar dos 5 minutos, porque a Paula Manjane disse aquilo que eu também penso. Só destacar esta questão que ela levantou logo no início, de escolhermos o vocabulário com cuidado, né? Não se trata de combater ninguém. Eu acho que, e de novo, um vocabulário que ela utilizou, trata-se de nós construirmos juntos, né? E isso vai um pouco também na linha do que eu estava a dizer sobre a necessidade de evitarmos a polarização na discussão dos nossos assuntos. Então, estou completamente de acordo com esta ideia de que o compromisso é com a construção do país. Talvez acrescentar algum vocabulário meu, eu diria que Moçambique é um projeto, e esse é um projeto de independência. E esse projeto de independência ainda não foi concluído e nunca vai ser concluído. Mas a cada momento nós temos que ter a coragem de ver se nós estamos a realizar esse projeto ou não. E há muitas razões para dizer, para suspeitarmos e para recearmos que nós estejamos a realizar esse projeto de independência. Então, toda a discussão que nós fazemos tem que nos remeter para essa questão e para a reflexão sobre o que nós precisamos de fazer para recuperar esse projeto de independência que basicamente consiste em garantir a dignidade de cada um de nós. Então, quem governa, quem não governa, quem critica, quem não critica, tem que ser sempre orientado na questão de saber se a nossa dignidade como membros de uma sociedade política, de uma comunidade política, que surgiu da forma como ela surgiu, se essa dignidade está a ser respeitada ou não, e o que é que nós precisamos para que ela seja respeitada. E muito obrigado de novo pelo convite que fizeram para participar nesta discussão. Muito obrigada, professora Elise Macamo. Obrigada também a Paula Monjane. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco a conversar sobre esses aspectos que acabaram realmente desmistificando a ideia que nós temos de combate personificado das pessoas que nos lideram. Então, penso que foram linhas muito precisas e muito diretas sobre como nós devemos refletir sobre esses assuntos e esse ponto, e acredito que nós iremos às urnas com um dever, não, com uma consciência mais amplificada sobre como lidarmos com esses aspectos. E, a posterior também, como nós devemos nos portar e quais são as nossas responsabilidades, inclusive diante dessas personalidades. E o fato também de não deixarmos a responsabilidade ser absoluta dessas pessoas. Temos que estar mesmo a par e passo com eles, criando uma rede de prestação de contas em que nós também nos sentimos envolvidos e fazemos pressão da forma mais correta possível. Temos mais oportunidades como essas para conversar sobre os assuntos sensíveis do nosso país. Muito obrigada. E obrigada também à Misa por organizar esse debate. Obrigada. Tenha uma boa tarde. Obrigada. Obrigado.